Qual é o real impacto da inteligência artificial no TDAH? Aliás, dia 13 de julho é o Dia Mundial do TDAH. Eu te diria que o real impacto da inteligência artificial no TDAH, ela se dá basicamente em dois grandes campos, né? O primeiro é reduzir tempo de diagnóstico. Existe um estudo europeu de 2022, salvo engano, que ele fala que em 28 estados-membros ali na Europa, o tempo médio de diagnóstico no TDAH ele pode variar de 6 a 18 anos. Então isso é um tempo muito precioso. Por outro lado, quando a gente fala sobre tempo com a inteligência artificial, um estudo mais recente, de 2025, ele avaliou como que com fotografias da retina, do fundo do olho, éramos capazes de fazer diagnóstico de TDAH, separar crianças que têm ou não o TDAH com uma única fotografia da retina. Everton, qual é o acerto? Aí já entra esse segundo impacto com a inteligência artificial no TDAH. Esse acerto, ele era 20% quase maior do que os outros métodos para diagnóstico no TDAH. Everton, de onde você está tirando esses números? Então, por exemplo, se você pegar a mensuração do TDAH por métodos tradicionais ou até mesmo com dispositivos eletrônicos, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Se você pegar escalas como uma de rastreio que é muito conhecida, a SNAP-4, se você pegar Conners, se você pegar para adultos a SRS, ou até mesmo algumas mais modernas que surgem aí, né, como a CRIAD e outras escalas que vão avaliar esse TDAH. Aliás, fica importante essa dica que a Conners, além dela fazer esse rastreio para o TDAH, ela avalia também outros comportamentos, como o transtorno opositor desafiante. É importante essa mensagem para você aí do outro lado. Outras escalas também importantes de nós citarmos aqui, que são aquelas escalas que vão dar essa visão mais estruturada dessa consulta, e não apenas essas respostas sim, não. Uma delas é a KISAD, né? Ki com K, ou o DAMBA, né, que ela faz uma análise mais online, digital, sobre o estado mental dessa criança. Então fica essa aspa aqui. Mas se você pegar todas essas escalas que eu citei aqui, vale a pena dizer também que o critério diagnóstico ele é feito pelos itens no DSM-4, né, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que está na sua 5ª versão revisada. Então, são sim, não, né? São checklists, né? Exceto essas outras escalas que você tem que são mais estruturadas. Se você pegar isoladamente, cada um desses métodos, os estudos mais atuais nos mostram que a sensibilidade, a especificidade desses testes, a capacidade de dizer se a criança tem ou não o TDAH, gira em torno de 70%, 75%, né? Próximo de 80%, uma única escala dessa com uma única avaliação vai ser capaz com essa métrica. Agora, um estudo mais recente, de 2025, que ele avaliou o fundo de olho, fotografia de retina. Ele chegou com uma única imagem, com essa única métrica, um acerto de diagnóstico em mais de 95%, próximo de 97%. Ou seja, ele erra apenas 3 em cada 10. Isso é um número muito significante. E, além disso também, eu havia dito que esse tempo do diagnóstico no TDAH em países europeus, que vai beirar 6 a 12 anos de espera, com uma única fotografia, você já tinha essa capacidade de fazer esse diagnóstico. Everton, o que está por trás de toda essa dinâmica da avaliação para o diagnóstico do TDAH com uma fotografia da retina, do fundo de olho? A mensagem central por trás disso, ou o segredo por trás disso, chama-se dopamina. De qual forma a dopamina? Já existe a hipótese da alteração, da disfunção de dopamina no cérebro com o TDAH. E é bem válido que os estudos desde 2007, desde 2008, eles mostram também que há uma alteração na retina em termos de tanto circulação, em termos de vasos ali na retina, em termos de alteração de estrutura do disco óptico, quando você tem alteração de dopamina no cérebro. Everton, o que você quer dizer com isso? Eu quero lhe dizer uma mensagem muito simples. A retina, ela é a extensão do cérebro. Então, se você quer ver o cérebro de uma forma muito direta, isso a gente já conhece, né, lá na medicina para outras áreas. Eu quero saber se essa criança ou se esse indivíduo tem aumento da pressão dentro do cérebro. Uma forma indireta de você ver isso é olhando a retina, né? Então, de igual modo,
também na alteração de dopamina, e especificamente no TDAH, na sua grande montante, essa redução de dopamina no cérebro, você encontra a alteração de vaso, de vascularização nesse fundo de olho. E quando você tira essa fotografia, esse footprint, você coloca para uma análise com a inteligência artificial, ela é capaz de diagnosticar com 4 parâmetros. Quantos parâmetros? 4. E o que está por trás de tudo isso? É porque você está tendo uma lógica. Não está oculto ali na maquinaria, no algoritmo. Ele está te dizendo quais os parâmetros eu vou avaliar para eu reduzir esse tempo de diagnóstico de 6 a 18 anos de idade e para, com uma única medida, eu aumentar em mais de 20% o acerto. Eu estou lhe dizendo 4 coisas que a máquina está olhando. Então, isso é algo como nunca feito. Como eu disse, a inteligência artificial ela mudou as regras do jogo para o rastreio, para o diagnóstico. Aquela pessoa que está apenas vendo ou apenas vislumbrando escalas, como toda essa métrica que eu citei, que é a prática ainda dos consultórios, ela está ultrapassada. E é importante nós pontuarmos isso. Everton, quer dizer que já no seu consultório, já na sua prática, você aplica? Existem já dispositivos regulamentados pela Agência de Saúde nos Estados Unidos, que é o FDA ou o FDA, 3 deles principais, né? Um deles é o NIBA, o TOVA ou o KIB-Test. Vale a pena dizer que o KIB-Test, que é um dos mais recentes aí, ele tem um acerto próximo de 72%, 0,7%. Isso é muito baixo. Quando esses algoritmos de IA, eles chegam a esse acerto de mais de 95%, próximo de 97%, olha o salto que estamos dando com apenas fotografia. Isso é algo que parece algo de ficção científica, né? E esse era o nosso sonho. De que forma eu posso ter um biomarcador? Se você está atrás de um biomarcador, esse biomarcador, ele está nos seus olhos, né? Parece algo, mas está diante dos seus olhos, né? No fundo de olho necessariamente. Então, como eu havia dito, são quatro medidas, 4 aspectos que nós vamos ver para você definir se aquele cérebro eles tem ou não uma chance de estar por uma alteração do tipo TDAH. A primeira dela é que a densidade, a quantidade desses vasos, ela aumenta. Ou seja, eu tenho mais vasos em uma retina que tem alteração de dopamina no contexto do TDAH. Além da densidade dos vasos, você tem um aumento do calibre. Esses vasos ficam mais largos, mais amplos, mais calibrosos. Então aumenta a densidade e aumenta o calibre. Mas como para toda regra existe a exceção, o terceiro aspecto a se medir é que em uma região em volta desta região central, desta retina, a região chamada de peripapular, você tem uma redução. Esse aumento ele não acontece, que é chamado de zona B ou de B-zone. Nessa zona B, o aumento da densidade ou aumento do calibre dos vasos na retina não ocorre no TDAH, então isso é importante também colocar. E a quarta característica que se observa ao analisar uma fotografia de uma retina em um cérebro com TDAH é você ter ali as alterações estruturais no disco óptico, naquela região que fica no centro, mais luminescente, mais brilhante, alteração no disco óptico, e na sua concavidade ou na sua escavatura. Então você tem essas 4 alterações que são muito importantes para você definir esse cérebro como tendo ou não o TDAH. Aliás, com esse estudo agora de 2025, chegando a um acerto, a uma acurácia de próximo de 97%. O que isso quer dizer, né? Esses pesquisadores eles já tinham identificado, como eu havia dito, desde 2007, desde a primeira década do presente milênio, que a retina ela é uma extensão do cérebro com o TDAH. E viu-se também que nas células, nos neurônios da retina, haviam receptores de dopamina. E estes receptores de dopamina, eles eram responsáveis pelo processo de sinaptogênese, de formação dessa vasculatura, pelo crescimento dessas células neurais ali na retina. E não apenas isso,
ela era responsável também, esses receptores e essa dopamina era responsável pelo remodelamento de toda essa estrutura da retina. E quando você tem o TDAH, você tem uma disfunção de dopamina, tanto a nível cortical, no cérebro, agora sabemos também a nível de retina de fundo de olho. Para onde isso tudo vai? Eu creio que em algum momento isso vai aumentar, além da acurácia do acerto com uma única fotografia, isso vai reduzir o tempo de diagnóstico, isso vai dar mais janela de intervenção para essas crianças. E é importante dizer também que esse estudo realizado lá na Coreia do Sul, ele teve a cautela em seus 646 participantes, em mais de 1.100 fotografias de retina analisadas por 4 algoritmos de inteligência artificial. Entre eles, o que mostrou maior acerto foi um método chamado de busting, né, o XGBusting, chegando nessa maior acurácia de 96,9%. É importante dizer que os autores ali tiveram essa cautela de excluir os participantes que já tinham feito uso dos metilfenidatos, dos estimulantes. Ou seja, eram indivíduos que não tinham medicamento de TDAH na sua história clínica. Por quê? Também já se sabe em modelos animais que os metilfenidatos, que os estimulantes, além de ter esses receptores de dopamina, os metilfenidatos, eles alteram a estrutura quando você medica esse paciente da vasculatura, eles reduzem a microgliose, eles reduzem esse remodelamento vascular que essa retina, agora com alteração de dopamina, ele está submetida. E por fim também, os estimulantes, a exemplo metilfenidato, ele também pode alterar esse processo da estrutura do disco óptico. Então, era essa mensagem que eu queria deixar nesse 13 de julho, no Dia Mundial de Conscientização no TDAH, de que forma as formas de rastreio mudaram, as formas de diagnóstico mudaram, aumentando o acerto nesse diagnóstico, né, ali saltando de 70%, de 80% para próximo de 100% e reduzindo o tempo dessa família que ficará submetido a esse processo de diagnóstico. E você, do outro lado, ainda desavisado, mas agora que você chegou ao ecossistema, a Hub NeuroIA, você será primeiro informado. Eu queria deixar aqui um forte abraço e que você não se esqueça de comentar aí embaixo, mandar as suas dúvidas, de clicar no gostei, de compartilhar, mandar para outras mamães, outros papais, outros profissionais. Fala assim, olha, esse rapazinho está trazendo as coisas interessantes aqui sobre TDAH, sobre autismo, sobre dislexia, com a aplicação de inteligência artificial. Essa é a NeuroIA. Um forte abraço e até mais. Tchau!